Jesus ele é maior do que a religião que nós criamos. É verdade, eu posso até chocar você nesse lugar, mas Jesus ele não se encaixa na religião que a gente crê, na religião que a gente estabelece. Até porque, ao longo da história, inclusive do Antigo Testamento, o próprio Jesus não mais se enquadrava naquilo que as pessoas achavam que o Messias seria. Todas as regras que a gente fica criando, Jesus é maior do que elas. Tem uma passagem de Lucas, capítulo 6, os versículos de 1 a 5, que fala de Jesus no sábado com os seus discípulos. O versículo 5 fala: então lhes disse, Jesus falando, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu fico pensando honestamente, e eu tô sendo muito honesto com você, e eu não sei nem se você gosta desse tipo de honestidade, mas será que Jesus, ele seria bem-vindo nos nossos cultos? Será que Jesus teria que ser do costume do que nós dizemos para as pessoas fazerem? Será que Jesus seria um bom crente? Segundo o nosso padrão, segundo o jeito que enxergamos? Tem um momento da história de Jesus com seus discípulos que ele estava saindo de Jerusalém indo para a região onde ele era mais comum, para Galiléia. Era costume que os judeus eles não passassem por Samaria, nenhuma cidade samaritana. E ele estava caminhando, imagino eu, Jesus caminhando com os discípulos, batendo papo, conversando com eles, e ao caminho, andando, conversando sobre as coisas corriqueiras da vida, ou sobre pescaria, ou sobre agricultura, ou sobre madeira, ou sobre como fazer uma cadeira, ou sobre o reino de Deus. Em determinado momento chegava um lugar de uma encruzilhada, onde ou eles permaneceriam na estrada reta, que dava para alguma cidade samaritana, ou eles dariam a volta por essa cidade para poder seguir em frente. E aí, eis que de repente, isso não está na Bíblia, isso está na minha cabeça, e eu sou assim mesmo, eu faço essas coisas na minha cabeça. Eu imagino Jesus seguindo reto na direção da cidade samaritana e os discípulos fazendo a curva para não passar nessa cidade seguindo o caminho normal. Jesus ele estava fazendo algo inusitado, algo diferenciado. Era não esperado que Jesus seguisse reto e tivesse, claro, o encontro com aquela mulher no sol de meio-dia, no poço, onde ali transformaria não só a história daquela mulher, mas também mudaria a história de uma cidade absolutamente. Jesus fez alguma coisa que eles não esperavam. Toda vez que a gente achar que Jesus é o meu Jesus, que Deus é o meu Deus, eu vou incorrer no risco de, ao invés de chamar as pessoas para viverem o reino de Deus, eu vou ser aquele empecilho para as pessoas encontrarem o reino de Deus. Ao invés de convidar as pessoas para viverem aquilo que maravilhoso, absoluto, uma vida de completa esperança e paz, eu serei a pedra de tropeço, eu serei aquele que impede as pessoas de entrarem na porta do céu. Eu não sei quanto a você, mas eu decido hoje de não ser impedimento de ninguém. Eu quero conduzir as pessoas a Cristo e o Espírito Santo que vai transformar as vidas. O meu papel é apresentar o Jesus da palavra. Ele é a boa notícia, ele é a novidade de vida, ele é aquele que transforma a história desastrosa, a história de desgraça em esperança, em graça. Ele é o que muda. Então, o meu papel é apresentar Jesus. O que ele vai fazer na vida das pessoas, até mesmo na sua, eu não sei. Porque o Espírito Santo é que convence as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Diante de tanta diversidade, diante de tantos pecados, o meu papel é pregar Jesus Cristo como aquele que veio para transformar vidas. Esse é o Jesus que nós temos que pregar. E à medida que as pessoas chegam à mesa, chegam para esse banquete, é Ele, Jesus, através do seu Espírito, que começa a transformar então as histórias. É Ele então que começa a transformar aquele que antes era arrogante em alguém mais humilde. Aquele que era mentiroso agora não mente mais. Jesus é que tem um papel de transformar as pessoas, não sou eu. Se as pessoas estão vivendo em pecado, o meu papel é ser um estandarte, um poste de luz. Mas quem vai transformar as pessoas não sou eu, é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não falo para as pessoas o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer. Não sei,
Não sei se você sabe disso, mas a vida de pastor é um pouco complexa nesse lugar, porque as pessoas querem conversar com a gente, esperando com que a gente diga para elas o que elas têm que fazer. Eu não vou falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu vou pregar Jesus Cristo para você. Então você trilhando por Jesus, você vai descobrir qual lugar que você tem que decidir. Diante de tantas opiniões, diante de tantas verdades, seja você e eu, aqueles que vão ficar em pé, pregando abertamente o Cristo, Salvador do mundo, que veio para mim, que veio para você. Seja eu pobre, rico, habilidoso ou não habilidoso, seja eu alguém religioso ou sem gostar de religião, ele veio para mim e para você. E ele veio para nos salvar e nos resgatar do lugar sombrio do pecado. E ele é a resposta para as minhas dúvidas e para as suas dúvidas. O meu pedido e, na verdade, a minha oração é que você reconheça que o Filho do Homem é Senhor do sábado, do meu coração e do seu. Ele manda. A gente obedece. Eu prego, eu brilho, eu vivo Jesus, mas quem transforma é o Espírito Santo. Não vamos ser juízes das pessoas, não vamos oprimir ninguém para que elas sejam do jeito que a minha religião acha que elas devem ser. Você conhece gente que é muito dura? Gente que fala que Jesus é assim porque é assim que eu aprendi? Manda esse vídeo para ela, talvez isso pode abençoar e pode ajudar pelo menos a ter uma reflexão. Curta esse vídeo também, comenta se você concorda ou discorda de mim, mas vamos interagir, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e eu desejo que o favor de Deus seja sobre você. Até a próxima. Tchau!